Há um tempo atrás, eu disse que eu iria falar um pouco mais sobre algumas casas do mundo de Gelo e Fogo. E também como consequência de Game of Thrones. Então eu resolvi fazer esse vídeo como uma espécie de teste. Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixem o like para eu saber e trazer mais casas do mundo de Gelo e Fogo. Vamos juntos voltar no tempo, antes mesmo da conquista de Aegon, e descobrir mais sobre a casa Gardener, esses que eram os reis da Campina. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Garth, o jardineiro, era filho de Garth Grandhand, o homem que era considerado o Mr. Catra do mundo de Gelo e Fogo. Pois ele tinha o dom da fertilidade. A HBO, através das animações de Histórias e Tradição, mesclou os dois personagens em um só. Were first ruled by House Gardener, whose founder, known as Garth Greenhand, wore a crown of flowers and vines. No livro O Mundo de Gelo e Fogo, Garth da Mão Verde foi dito ter sido responsável pela ascendência de várias casas nobres, até mesmo com lendas dizendo que os Stark de Winterfell descendiam dele, enquanto Garth, o jardineiro, foi responsável pela fundação da casa Gardener. Entre as casas que são ditas serem descendentes de Garth Mão Verde estão os Tyrell, os Turley, os Lockhart, os Redwyne, os Florent, os Stark, os Lannister e algumas outras casas. Ou seja, esse cara ele é o que começou tudo desse universo aí de Gelo e Fogo, né? Porque ele foi tendo filha doida ali, os filhos foram criando as casas e tudo mais. Está escrito que Mão Verde era o rei supremo dos primeiros homens, liderando do leste e na travessia do Istmo. Entretanto, outros relatos nos fazem acreditar que ele chegou antes dos primeiros homens, fazendo com que ele não fosse apenas o primeiro a chegar em Westeros, como também o único. Enquanto Garth, o jardineiro, fez seu lar na colina sobre o Vago, que com o tempo ficou conhecido como Jardim de Cima e usava uma coroa de flores e trepadeiras. Jardim de Cima que depois se torna ali, se eu não me engano, a capital da Campina, né? Todos os outros filhos de Garth Greenhand prometeram obediência ao jardineiro como legítimo rei de todos os homens, em todos os lugares, fundando assim a Casa Gardener e seus domínios na Campina, com o Jardim de Cima sendo o local do palácio. Os reis Gardeners começaram a expandir seus territórios aos poucos, dominando primeiro as marcas ocidentais entre Monte Chifre e Nocticândiga, incorporando elas ao seu reino. Eventualmente, Carvalho Velho, Lago Vermelho e Bosquedouro se juntaram ao reino dos Gardeners através de pactos de amizade e de defesa mútua com o rei Garth III o Grande. Enquanto isso, Meryn III anexou a Ilha Árvore para o reino e transformou os Redwynes em seus vassalos após a morte do último rei da Árvore, que faleceu no mar. Os Reis das Árvores era o título que a casa Redwyne dava para os seus chefes, ainda quando reinavam na Ilha da Árvore. A casa Redwyne existe até hoje no mundo de Gelo e Fogo, ali nos últimos livros do Martin. Pouco tempo depois, Rei Garland II Gardener trouxe a casa Hightower de Vila Velha e seus domínios para o reino quando casou sua filha com o Lord Lyman Hightower, e depois ele mesmo se casou com uma das filhas de Lyman. O rei Gwen III Gardener o Gordo resolveu as disputas entre as casas Manderly e Pyke sem derramamento de sangue. Enquanto isso, Jon II Gardener o Alto recebeu votos de lealdade de senhores e também de pequenos reis ao longo do Rio Vago. Outros grandes guerreiros e reis desta casa foram Garth V, o Martelo dos Dorneses, Gwen I, o Galante, Gillis I, o Consternador e Gordon I, o Olhos Verdes. Os Gardeners frequentemente entravam em conflito com os homens da Ilha de Ferro, que às vezes se aliavam com os reis do Rochedo e os senhores de Vila Velha. Pelo menos 6 reis Gardeners morreram em batalha enfrentando os homens da Ilha de Ferro, isso incluindo Gareth II Gardener o Desagradável. O cara tem o nome de O Desagradável, o cara devia ser muito escroto, né? Garth IV o Estrela da Manhã, bonito nome, e também Gillis II, sendo que este último foi torturado até a morte por Joron I Blacktide. Blacktide, outra casa aí que
posso trazer um vídeo que é uma casa mais desconhecida. Eu, pelo menos, não conhecia essa casa, só fui descobrir um pouco mais sobre ela quando eu fui fazer o roteiro. Então, posso trazer vídeo aí, deixa aí nos comentários se vocês querem vídeo de casas mais desconhecidas ou se vocês querem que eu fale também sobre casas mais conhecidas também, né? Deixa aí nos comentários pra eu saber. E também já deixa o like aí, né? Se inscreva no canal. É nóis. Mas o rei mais conhecido e tendo dito como um dos maiores reis dos Garners foi Garfield VII, conhecido como Mãos Douradas. Ascendendo ao trono aos 12 anos, Garf reinou por 81 anos, sendo que 10 desses anos foram todos em período de guerra. Não costumava ir aos campos de batalha, mas sempre que ia, trucidava seus inimigos. Quando jovem, ele mesmo repeliu uma invasão dornesa do rei Ferris Fowler e depois expulsou os Homens de Ferro das Ilhas Escudo e ordenou que tais ilhas fossem ocupadas por cidadãos da Campina. Garf VII também derrotou a aliança entre reis do Rochedo e os reis da Tempestade, vencendo-os na batalha dos 3 exércitos e depois ditou sem oposição a fronteira entre os 3 reinos. E claramente um dos maiores guerreiros, né? Entre os maiores legados de Garf VII foi ter proporcionado para o seu povo décadas de paz, dando à Campina um período de prosperidade sem precedentes. O reinado de Garf ficou conhecido como a Era de Ouro, onde a Campina floresceu. Quando os Ândalos chegaram, os Garners ficaram em posição de espera, tomando precauções contra os invasores. O rei Gwyn IV, o temente aos deuses, buscou a ajuda das crianças da floresta, enquanto Mern II, o pedreiro, construiu muralhas ao redor de Jardim de Cima e encorajou os seus lordes juramentados a também fazerem o mesmo, ou seja, fortificarem as suas defesas e os seus castelos. Mern III Garner, o Simplório, apoiou uma bruxa do bosque que afirmava poder erguer exércitos dos mortos. Os Ândalos, contudo, nunca atacaram os Garners propriamente dito. Quando os invasores chegaram nas fronteiras dos territórios dos Garners, gerações depois, eles foram saudados pelos 3 reis prudentes. Esses 3 reis prudentes foram um trio de 3 reis sábios da casa Garner que reinaram um após o outro durante a invasão dos Ândalos. Ao contrário dos outros reis que foram para a batalha contra os Ândalos, os Garners aplicaram a diplomacia e a assimilação do novo povo em suas terras. Os 3 reis eram Garth IX Garner, seu filho Merle I Garner e seu neto, filho de Merle, Gwyn V Garner. Os reis prudentes tomaram os Ândalos em posições de serviços como cavaleiros. Sir Alester Tyrell, o fundador da casa Tyrell, foi o campeão de Gwyn V e serviu como sua espada juramentada. Merle I e Gwyn V se casaram com donzelas ândalas, selando assim a união entre esses 2 povos. Pela amizade com os Ândalos, os Garners começaram a ter ferro ao invés de bronze e fortalecerem seus castelos com a alvenaria dos Ândalos. Ou seja, isso foi muito bom para os Garners, essa parceria com os Ândalos, porque além deles assimilarem a cultura um dos outros ali, eles não atacaram uns aos outros e também conseguiram algumas melhorias para o seu reino e tudo mais, armas, castelo, enfim. Após isso, as guerras continuaram por algum tempo, contra os reis do Rochedo, os reis da Tempestade e até os príncipes de Dorne. E durante a minoria do rei Garland VI, que um Tyrell governou como regente. Então aí já dando meio que um espectro do futuro, né? Porque, né, como sabemos, os Tyrell depois eles começam a controlar Jardim de Cima e a Campina, né? Então já é um olhar para o futuro, vamos dizer assim. O rei Gilles III tomou a Mata da Chuva do Rei da Tempestade para si. Porém, enquanto isso, a Campina estava sendo atacada por Lancel IV Lannister. Uma grande guerra se seguiu envolvendo 3 reis dorneses e 2 reis dos rios, e terminou com Gilles III morrendo devido ao fluxo sangrento. Suas conquistas acabaram sendo abandonadas logo em seguida. Quando Gilles morre e deixa apenas filhas para sucederem ele, começa uma guerra entre Lannisters, Durandons e Dorneses para atacar o reino da Campina. O rei Dornês saqueou o Jardim de Cima e matou Garth Barba Gris e destruiu o Trono de Carvalho. Uma década de anarquia se seguiu com uma guerra civil entre as casas da Campina e contra inimigos externos. Isso acabou quando Osmond Tyrell, o Alto Guardião de Jardim de Cima, alinhou-se a várias casas da Campina e derrotou tanto os Picts
quanto os Manderlys. Ele então expulsa os Dorneses de Jardim de Cima e coroa Mern VI Gardner, um primo do velho Garth, como novo rei. É meio estranho ficar falando Garth, né? Por isso que eu falo os números, porque tem muitos reis Garths, né? Pô, pra quem pensava aí que teria muitos Aegons na dinastia Targaryen ali, isso nem se compara aos Garth na dinastia Gardner, né? Pelo amor de Deus. Eles então começam a reconstruir a Campina que havia sido saqueada e destruída. Aproximadamente 1000 anos antes da conquista, o Lord Lorimar Pyke expulsou a casa Manderly da Campina, a mando do rei Pearson III Gardner, que temia o crescente poder e influência dessa casa, os Manderlys. Os Manderlys fugiram então das margens do Rio Vago para a costa da Faca Branca no norte. Como nós vemos em Game of Thrones, os Manderlys eles são vassalos dos Stark. A gente vê um dos Manderlys ali, o Lord Manderly, naquela cena em que eles coroam o Jon Snow como rei do norte, né? Então isso é algo bem legal de saber, que os Manderlys eles nem sempre foram do norte. Eles ficaram ali na Campina, só que depois eles subiram, né, por ter sido expulso. O rei Graydon Gardner tentou lançar uma grande invasão a Dorne, mas foi derrotado pelas tropas da rainha Nymeria. Já o rei Garce VIII Gardner acabou sendo morto em combate contra o rei Argilac do Random das Terras da Tempestade. E se falamos em Argilac, vocês sabem o que está por vir, não é mesmo? Sim, a última parte desse vídeo, a conquista de Aegon. Quando Aegon I Targaryen invadiu Westeros, o rei Mern IX Gardner decidiu unir forças a Loren I Lannister, rei do Rochedo, para se opor aos exércitos da casa Targaryen. Mern comandou o centro dos exércitos combinados e liderou o principal ataque contra as tropas de Aegon. O exército Targaryen recuou e parecia tonto, como se fosse quebrar e ser derrotado. Mas então Aegon e suas irmãs Visenya e Rhaenys vieram do céu com os seus dragões. Os animais despejaram fogo no campo de batalha e queimaram mais de 4.000 homens do exército combinados das terras ocidentais e da Campina. Na batalha que ficou conhecida como Campo de Fogo, o rei Mern IX e seus filhos netos, primos, irmãos e outros parentes que serviam no exército morreram naquele dia. O único parente do rei Mern que sobreviveu acabou morrendo devido às queimaduras alguns dias depois, extinguindo assim a linhagem da casa Gardner para sempre. O alto guardião a serviço do rei Mern, Harlin Tyrell, decidiu render Jardim de Cima a Aegon Targaryen, jurando fidelidade a ele. Aegon então decidiu dar aos Tyrell o título de Lordes de Jardim de Cima para governar a Campina em nome do Trono de Ferro e de seu rei. Uma rápida curiosidade é que a moeda dourada dos tempos dos Gardners ainda é usada pela Campina, embora ela seja muito rara. Essas moedas são chamadas de mãos e cada uma vale metade de um dragão dourado, que é a moeda oficial ali de Westeros. E tem cunhado nela a mão verde, símbolo da casa Gardner, de um lado, e a imagem do rei do outro lado. Acredita-se que elas tinham sido feitas pela efígie do rei Garth XII. Então é isso, com essa curiosidade eu encerro o vídeo de hoje. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like, assim eu sei que vocês gostaram do vídeo e trago outras casas desconhecidas e casas mais conhecidas de Game of Thrones e do mundo de Gelo e Fogo. Também não deixem de se inscrever no canal, pois eu faço um desafio para vocês, um desafio bem rápido. Entrem no canal, escolham 3 vídeos do canal ali de temas que vocês mais gostam, assistam esses vídeos e se vocês gostarem do conteúdo e do meu trabalho, considere se inscrever porque terão muito mais desses vídeos e de muitos outros da cultura pop. Também nos sigam no Instagram, pois sempre que sair um vídeo novo aqui eu aviso vocês por lá e vocês podem vir correndo para cá. Também no Spotify, no qual o Matheus e eu temos um podcast com mais tempo para abordar os assuntos da cultura pop, com diversos temas da cultura pop, mais curiosidades e mais opiniões duvidosas. Os links estão todos aí na descrição. Muito obrigado e até a próxima!